Dolarizar ou bimonetizar a economia da Argentina? Essas são as duas propostas enviadas por Javier Milei, que ganhou as PASOs, as eleições primárias, há pouco tempo atrás, há poucos dias atrás na Argentina, e a Patrícia Bullrich, considerada de centro-direita, que também tem grandes chances de concorrer à eleição no segundo turno. Veremos, mas do que se trata essas duas propostas econômicas? Javier Milei, como eu já fiz um vídeo aqui explicando que ele pretende ou propõe acabar com o Banco Central, que é algo que tem o meu apoio, e eu expliquei tecnicamente os motivos pelos quais isso tem amparo e tem fundamento técnico e acadêmico em acabar com o Banco Central numa economia como está a Argentina hoje, ou até mesmo em outras economias, através de uma mudança profunda na mesma, ou transformar ela em duas moedas de uso corrente. E aqui eu queria explorar um pouquinho essas duas diferenças para mostrar os motivos e as consequências de cada uma dessas ações econômicas. Então, para entender um pouquinho o que cada uma significa, vamos começar pela do Javier Milei, que propõe a dolarização. Quando você dolariza a economia, assim como foi feito o Equador há uns anos atrás, El Salvador também, enfim, outros países que utilizam o dólar como uso de moeda corrente. O governo ele dá autoridade para que os contratos sejam estipulados em dólar e que também todas as compras e vendas e transações comerciais que são realizadas naquele país são feitas em dólares americanos. E isso traz um efeito importante. O Banco Central daquele país, ele perde a sua função. Qual é a função básica de um Banco Central? Ele tem ali o controle da moeda através de políticas monetárias, ou seja, subir ou baixar a taxa de juros, para poder manter um curso estável da própria economia. Só que se ele passa a usar o dólar como moeda principal, o Banco Central ele perde a sua função. E qual é o grande ponto? Não vou me aprofundar aqui novamente, porque como eu falei, eu fiz no outro vídeo explicando tecnicamente. Quando a gente dá um passo atrás e questiona a inflação que um país está vivendo, ou a hiperinflação que um país está vivendo, como é muito próximo ao caso da Argentina, com inflação de 115% ao ano, a gente vai chegar em gastos públicos muito grandes, financiados por impressão de dinheiro. E quem financia isso é o Banco Central através da impressão de moedas. Então, a gente sempre tenta encontrar o motivo da inflação atacando a consequência e não atacando a causa. Atacar a causa pressupõe sim enfrentar o establishment, sim enfrentar o status quo, sim enfrentar ideias que nos venderam como essenciais por uma vida inteira, só que eu te falo, há amparo técnico e há amparo acadêmico para que você possa mexer nessas instituições que são consideradas obrigatórias ou são consideradas essenciais. Uma coisa é quem concorda, outra coisa é quem não concorda. Mas sim, não é uma função simplesmente tirada do além e que ela não tem nenhum tipo de fundamento. Portanto, uma economia dolarizada, você tem autonomia para fazer e realizar os contratos e todas as trocas comerciais na moeda de dólar americano. Portanto, o Banco Central argentino, nesse caso, ele perde a sua função. Se ele não tem mais autonomia, ou se ele não tem mais por que subir ou baixar a taxa de juros, uma vez que é uma moeda emitida pelo Banco Central dos Estados Unidos e as negociações e os contratos são realizados em moeda americana, o Banco Central simplesmente perde a sua função. E o que fez justamente a economia argentina chegar nesse patamar? Gastos públicos fora do padrão, fora do comum, muito acima de sua receita ao longo das últimas décadas, e quando você tem uma impressão de dinheiro para financiar o déficit, ou seja, financiar os gastos públicos governamentais, como aconteceu no Brasil nos anos 80 e nos anos 90, você passa a ter uma expansão monetária muito grande. O que isso quer dizer? Um aumento da base monetária, mais dinheiro em circulação numa economia. Quando você passa a ter mais dinheiro em circulação numa economia, você tem uma abundância de dinheiro. Todo
produto e serviço em abundância, o preço dele cai. O dinheiro é rigorosamente igual. E quando um dinheiro cai, significa que o valor dele cai. E um dinheiro sem valor se traduz em inflação. Então, todos os países, ou grande parte dos países, tem ali no seu componente de produtos que nós consumimos no dia a dia, produtos importados, ou partes desses produtos que dependem de produtos importados, portanto depende do dólar. Se a moeda local ela perde valor, é natural que essas importações se tornem mais caras e o produto chega mais caro na ponta final. Portanto, uma moeda desvalorizada leva à inflação. A inflação ela é consequência da desvalorização da moeda. E o que leva à desvalorização da moeda? Gastos públicos muito altos. Esses gastos públicos fazem com que o país tenha que se endividar muito para financiar os seus gastos, imprima muito dinheiro para financiar os seus gastos e aí, basicamente, as pessoas perdem a confiança naquela moeda e passam a optar por poupar ou guardar, mesmo que no bolso, ou mandar para fora do seu país em dólares. Esse é o caso da Argentina já há muitos anos. O argentino médio, ele já estabeleceu uma confiança muito maior no dólar do que em outras moedas. E eu diria que grande parte dos países. Se agora nos entregam, por exemplo, uma mala com $1.000 ou R$5.000 e falam você só pode abrir essa mala daqui a 5 anos, eu acredito que grande parte das pessoas, que é o meu caso, eu optaria por pegar $1.000 e não R$5.000. Basta ver a desvalorização do real ao longo do processo desde sua instauração em 1º de julho de 1994, em que ele já perdeu 87% do seu valor. Então, o dólar perdeu também, obviamente, mas ele perde menos. Então, nós optamos pelo dólar e o argentino médio também opta pelo dólar, justamente pelo fato da sua confiança na moeda americana ou a desconfiança no peso argentino. Então, quando você dolariza a economia, você acaba com a instituição do Banco Central, que no fundo, ele com o governo trabalhando juntos, funcionam para imprimir dinheiro para financiar os gastos públicos muito acima daquilo que deveria ser. E aí precisa financiar um Estado grande, um Estado inchado, um Estado ineficiente. E a Argentina, depois de longas décadas, passou a ter uma moeda extremamente desvalorizada e que hoje, na rua, $1 vale 600 pesos. Há 2 meses que eu estava lá, $1 valia 480 pesos, tá? E o governo segue, claro, o governo de extrema esquerda, segue fazendo políticas extremamente antiquadas, retrógradas e péssimas sob o ponto de vista econômico, que leva a uma maior desvalorização ainda da moeda e um processo inflacionário, tá? Esse é então o cenário da dolarização. E aí que eu entro o segundo ponto da Patrícia Bullrich, que é a candidata de centro-direita, em que ela propõe a bimonetização, ou seja, em que o país ele pode usar tanto o dólar como o peso. Você pode estabelecer contratos ou relações comerciais tanto em dólar como em peso. E aqui eu queria fazer algumas ressalvas. Ora, se a Patrícia Bullrich acredita que você precisa instituir a bimonetização, portanto, o dólar para fazer frente a uma moeda extremamente desvalorizada e sem confiança que é o peso, ela está assumindo já que o peso realmente não tem nenhum tipo de confiança por parte da população argentina que não quer poupar e não quer manter os pesos no seu bolso. Afinal de contas, um peso hoje vai valer menos do que um peso amanhã. E aí você prefere poupar em uma moeda que seja mais forte ou até mesmo comprar comida. Que você fala, bom, o peso vai perder valor de hoje para amanhã, eu vou estocar a comida aqui porque amanhã os preços subirão mais e aí eu compro hoje por um preço mais baixo. De novo, como aconteceu no Brasil nos anos 80 e nos anos 90, que a gente via filas no supermercado quando era dia de pagamento de salário, onde as pessoas não queriam ficar com o cruzeiro, cruzado novo no seu bolso, porque perderia valor do dia para a noite, tá? Então, se ela assume que o peso argentino não está valendo mais absolutamente nada e que as pessoas não têm mais confiança nessa moeda e até por isso ela aceita colocar a bimonetização, ou seja, tanto o dólar como moeda corrente, tanto o peso como moeda corrente, por que então que ela assumindo que o peso não vale nada, você não deixa só o dólar? Ou mais, se ela realmente não achasse que o peso tivesse um problema estrutural, ela não colocaria o dólar como moeda corrente. Ela faria ações econômicas para tentar trazer a confiança de volta no peso. Mas parece que não é isso que nem ela mesma acredita. Agora, quando você mantém o peso e instaura o dólar como moeda corrente, o que acontece é que o Banco Central argentino, ele continua vivendo, ele continua lá, presencial, para emitir os pesos, para emitir aquela moeda
para aqueles argentinos ou para o governo que estabelecer o peso como moeda corrente e não o dólar. Ou seja, ele continua tendo autonomia da política monetária de subir ou baixar a taxa de juros para controlar o valor da moeda ou para tentar trazer o máximo de equilíbrio e instaurar o mínimo de confiança para a moeda. Não tem país que cresça no mundo sem uma moeda minimamente estável, tá? E aí levanto outro ponto importante. Se historicamente o argentino tem problemas em definir políticas monetárias que levem à estabilidade da moeda, e se isso não fosse uma verdade, o peso não estaria perdendo valor a cada dia que passe e não teria uma inflação de mais de 115% ao ano. Então, se isso é uma verdade absoluta e eles colocarão tanto o peso, manterão o peso e o Banco Central argentino continuando a imprimir dinheiro e manterão o dólar também, e o argentino burocrata médio, o político argentino, está acostumado a financiar o seu déficit através de impressão de dinheiro, e se você mantém o peso ainda como possibilidade do Banco Central imprimir para financiar o déficit argentino, sendo que eles estão acostumados a fazer isso há décadas, quem garante que eles não continuarão na mesma maneira de agir, de ser um governo que gaste mais, um governo que imprima dinheiro para financiar os seus gastos, e você continua vendo parasitas e burocratas políticos parasitando em cima do dinheiro público, que é justamente a causa que levou à desvalorização da moeda. Minha reflexão final é: se realmente a Patrícia acredita que o peso perdeu totalmente o seu valor, e isso não precisa ela acreditar ou não, basta olharmos a desvalorização da moeda do peso ao longo dos últimos tempos, principalmente o blue, a cotação do blue, ou seja, que vale no dia a dia, na rua, que é negociado. Se ela realmente acredita que o peso não vale de mais absolutamente nada, qual é o sentido dela manter o peso em circulação? Qual é o sentido dela manter, de novo, os burocratas, parasitas públicos argentinos que estão extremamente habituados a imprimir dinheiro para financiar os seus gastos? Qual seria o resultado se ela continuasse permitindo que isso existisse? Esse é um resultado, talvez, de um centro-direita que vai pregar um Estado maior, não como a esquerda, mas um Estado ainda muito presente na vida das pessoas, e para isso ele precisa se financiar. Ou então, um país que já não tem outro caminho a não ser passar por um choque brutal, onde tem amparo acadêmico e base para entender que uma dolarização que funcionou em outros países pode muito bem funcionar na Argentina nesse momento. As pessoas não querem mais ter o peso em sua carteira. As pessoas não querem mais ter o peso nas suas contas correntes ou nas suas contas poupanças ou seus investimentos. Então, o que a Argentina precisa nesse momento é um choque de diminuição de gasto público e tirar das mãos do político a autonomia para eles imprimirem mais dinheiro para financiar os seus gastos públicos. A Argentina chegou no fundo do poço. Nos últimos 122 anos, eles tiveram 112 anos de déficit, gastaram mais do que arrecadaram. A impressão de dinheiro na Argentina tomou proporções gigantescas que acabou levando à desvalorização da moeda. Essa desvalorização da moeda, do peso que ninguém mais quer manter no seu dia a dia como uso corrente, acabou por traduzir numa inflação de mais de 115% ao ano e uma economia com quase 50% da população abaixo da linha da pobreza. A Argentina, no meu entender, precisa de um choque e precisa tirar das mãos daqueles que estão acostumados por décadas a imprimir dinheiro para financiar os seus gastos. Mais cedo ou mais tarde, a conta chega. E se você permite que esses mesmos burocratas parasitas passem a ter acesso aos dólares que a Argentina eventualmente passaria a ter como reserva numa eventual bimonetização, sem dúvida nenhuma, esses argentinos, esses burocratas argentinos, passariam a ter acesso a esse dólar em reserva para financiar os seus gastos em peso. E isso poderia entrar de novo nessa espiral ou nesse círculo vicioso que a Argentina se encontra há mais de 4 décadas. Portanto, no meu entender, tirar a autonomia desses políticos, tirar deles a possibilidade de imprimir dinheiro, de gastar mais para financiar os seus gastos, talvez seja o único caminho para trazer a Argentina, que já foi o país mais rico do mundo, a uma economia de sucesso.